misericórdia sobre ele, usa ele como instrumento de bênção, Deus, para poder falar aquilo que o Senhor quer, aquilo que vai principalmente, Deus, agregar na vida, Deus, das pessoas, Pai, não aquilo que o ego quer, mas aquilo que o Senhor quer, Pai. Então usa ele como instrumento de bênção, Deus, e que tua palavra penetre no coração do teu povo. É assim que eu te oro e te agradeço, e todos dizem: Só da igreja com graça e a paz, amém. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Abra sua Bíblia em Mateus 26, versículo 47. Mateus 26, capítulo 47. Você pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Aumenta só mais um pouquinho o fundo aqui, o Emerson, no retorno. Que diz assim: E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo Judas, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, respondendo a Judas, disse: Amigo, a quem vieste? Então, aproximando-se dele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Você pode bater palma para o Senhor Jesus, já pode se sentar. Segundo as Escrituras, antes da criação do mundo, o céu era o único lugar onde se poderia encontrar a face de Deus. E o céu era, e ainda é, o maior ambiente de adoração. O céu também era rodeado de grandes pregadores. E os adoradores eram todos os anjos. E existia um anjo que era um querubim ungido, nomeado de Lúcifer, que significa estrela da manhã, anjo perfeito, imaculado e repleto de beleza e de forte liderança. Mas a sua perfeição o consumiu, pois olhando para si mesmo e comparando-se com os outros anjos, notou a enorme diferença visual e intelectual. Lúcifer achou-se semelhante a Deus, achando que poderia o ser. E em seu coração Lúcifer dizia: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me sentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Esse querubim encheu seu coração de prepotência, de vaidade, de presunção e de arrogância extrema. E motivado por uma mente maldosa, esse querubim, junto com a sua falsa realidade, conseguiu convencer até essa parte dos anjos a uma guerra, onde Deus seria derrotado, e o querubim perfeito se assentaria no mais sublime trono. Mas não existe querubim perfeito diante da majestade de Deus. Não existe mente brilhante diante da sabedoria de Adonai. Não existe guerra em que o Senhor dos exércitos não saia vitorioso.
Moral da história: Lúcifer perdeu e foi expulso do céu, porque no céu não é lugar de pecado, o céu não é lugar de arrogância, o céu não é lugar de soberba, o céu não é local de gente que quer ser maior do que Deus. O céu é local de adorador, o céu é local de gente verdadeira. O pecado não tem lugar no céu. Porque Lúcifer era um querubim ungido, estrela da manhã, adornado com pedras mais preciosas. E ele viu em si uma coisa que só podemos ver em Deus. Depois da queda, Satanás observa a criação do Éden, o jardim que Deus plantou no meio do mundo, e também colocou Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. E o inimigo, primeiramente, ele observa a serpente. Aumenta um pouquinho mais o fundo, Emerson, no retorno. E o inimigo, primeiramente, observa a serpente. Pois a serpente, segundo Gênesis, era o animal mais astuto. A serpente era o animal que mais tinha habilidade de se expressar. A serpente não agia na pressa, mas na calma. Então, primeiro a serpente analisa e depois ataca. Por isso que a serpente era a candidata perfeita para o plano diabólico do querubim caído. Satanás não usa qualquer um. Satanás, ele usa quem é inteligente. Ele usa os crentes que têm lábia, aqueles crentes que sabem se expressar, aqueles crentes que a gente menos espera de ser usado. É esse que Satanás mais usa. Satanás não vai usar uma pessoa que você não conhece. Ele vai usar alguém que é próximo teu. Porque Eva não viu maldade naquele animal, pois aquela serpente estava no jardim com ela, e todo dia Eva via aquela serpente. Então não se enganem. Os maiores ataques de Satanás não virão de fora, mas virão de dentro. Os maiores ataques de Satanás não virão de fora, mas virão de dentro. Satanás pode usar os teus amigos contra você. Satanás pode usar os teus familiares. Satanás pode usar a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, a tua esposa, pois são as pessoas que você menos espera. Ele não tem pressa para fazer o mal, mas ele age sabiamente. Ele observa você, ele traça plano, ele te analisa para que no momento certo e na hora certa o ataque dele seja letal, assim como foi com Jó. Porque Jó tinha tudo. Satanás observava Jó. Satanás rodeava Jó, para no momento certo e na hora certa ele pudesse tragar a Jó. Mas todos aqueles que estão dentro da palavra de Deus, aquele que entrega suas vidas para Deus, não serão enganados pela serpente, pois as vossas mentes serão blindadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Satanás, ele age na mentira, alimentando o nosso desejo. Então Satanás, através da serpente, faz Eva cair em desobediência a Deus. Satanás usou a mentira dizendo para Eva: "Ô Eva, não foi assim que Deus disse? Que vocês podem comer de todo o fruto que há no jardim?" Eva, porém, disse à serpente: "Serpentezinha, nós podemos comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim, porque se comermos dela, ou se tocarmos nela, morreremos." E a serpente rebate a Eva dizendo: "Deus sabe que se você comer do fruto que está no meio do jardim,
vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão igual ao Altíssimo. E em Gênesis 3, versículo 6, vai dizer que o fruto era agradável e desejável aos olhos da mulher. Satanás age segundo os teus interesses. Ele é atentador e não criador de desejos da iniquidade. Quem cria o desejo pelo pecado é o homem. Satanás apenas atenta. Satanás apenas dá uma forcinha. E por isso que eu já quero dizer logo que tem muitos crentes que estão dentro da casa de Deus, que eles erram, eles pecam, saem da presença, se entregam à prostituição, se entregam aos vícios, se entregam ao mundo, e quando voltam para a igreja diz: foi o diabo, foi nada, foi tu que queria pecar, foi tu que queria fazer. Se conserta. Porque é fácil colocar a culpa em Satanás. Sabe aquilo que eu fiz? Foi eu não, foi Satanás. Sabe aquela palavra que eu falei? Foi eu não, foi Satanás. Sabe daquela mentira que eu contei? Foi eu não, foi Satanás. Para de colocar culpa em Satanás e admite os teus erros, admite as tuas falhas, pois o arrependimento só será para aqueles que de fato se arrependerem. Se tu coloca culpa em Satanás em tudo que acontece na tua vida, então tu é o maior hipócrita que já pisou nessa terra. Foi Satanás, foi nada. Foi o teu coração pecaminoso que quis o mal. Foi a tua mente maligna que quis o mal. Satanás apenas viu uma oportunidade. Satanás apenas viu uma porta aberta, uma brecha aberta. Porque lá no fundo do teu coração era a tua vontade, era a vontade de pecar, era a vontade de se entregar aos teus desejos. Então não venha colocar culpa em Satanás, porque o maior culpado é você. Então aonde estava a palavra de Deus nesse momento na tua vida? Aonde estava Jesus? Aonde está a tua fé? Que qualquer tentação de Satanás, ele já consegue te vencer. É a realidade dos tempos de hoje, é a realidade da igreja. Muitos têm perdido a guerra contra Satanás, muitos têm caído nas mentiras de Satanás. Até quando tu vai viver desse jeito? Até quando tu vai culpar os outros pelos teus erros? Até quando tu vai culpar o mundo espiritual pela tua falha com Deus? Porque crente que vive de oração, crente que jejuma, crente que se entrega na obra de Deus, na casa dele, tem forças para resistir contra Satanás. O próprio Jesus disse: eu venci o mundo e vocês também vencerão. Aleluia, Senhor da glória. Meu irmão e minha irmã, admita que foi o teu desejo, admita que foi a tua falha e peça perdão a Deus pelos teus erros, pelos teus pecados, pelas tuas iniquidades, e assim você encontrará perdão, assim você encontrará a graça e a misericórdia de Jesus. Então Deus promete a Satanás que ele seria sentenciado. Porque quando Deus desce no jardim, o homem que comeu o fruto que a mulher deu a ele, ele começa a dizer: Senhor, foi a mulher. Aí começou a culpar, né, o outro. Eu pequei por causa da mulher. Aí a mulher: não, Senhor, eu pequei por causa da serpente, ela que me enganou. Mas Deus não viu inocente nenhum deles. Jesus não viu inocente nenhum deles. Pois Deus dá a sentença a Adão, Deus dá a sentença à mulher, mas quando chega na serpente, no versículo 15 do capítulo 3, Deus diz à serpente assim: olha, a semente da mulher, a semente da Eva, irá ferir a tua cabeça, e tu ferirás o calcanhar da semente.
Deus estava prometendo a Satanás uma sentença. Deus estava sentenciando Satanás pelo seu erro, pelas suas iniquidades, pelas suas mentiras e pelos seus enganos. E na sua opinião, pergunta o irmão do seu lado, diga assim: na sua opinião, muita gente e pouco barulho, na sua opinião, o que dói mais? Um golpe na cabeça ou um golpe no pé? Então, a partir daí, podemos ver que nos primeiros capítulos de Gênesis, a humanidade se entrega ao mundo. A humanidade se entrega ao pecado. A humanidade começa a viver não segundo as leis de Deus, mas segundo as suas próprias leis. Até que Deus começa a levantar grandes homens, por exemplo, Noé, Moisés, o rei Davi e outros profetas e outros sacerdotes que eram inspirados totalmente por Deus. E um desses profetas começou a profetizar sobre essa semente. Depois de um certo tempo, a semente ganhou um nome. A semente era chamada de o Messias. E o povo de Israel, na sua aflição, com algumas coisas que estavam acontecendo, pedia sempre um sinal a Deus, para quando o Messias chegasse, que ele pudesse ser reconhecido. E um desses reis foi Acais. Acais pergunta: Senhor, qual vai ser a profecia, qual vai ser o sinal acerca do Messias? Deus fala para Isaías e diz: Isaías, vai dizer o rei Acais, que eu darei um sinal. Que sinal é esse, Senhor? A virgem dará a luz e porá o seu nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Acais estava na aflição. Isaías estava na aflição. E Deus disse: o Messias tem um nome. E que nome é esse? Deus está conosco. No momento em que Israel mais precisava da profecia, Deus disse: o Messias se chama Deus com vocês. E de fato Jesus representa Deus aqui na terra. Jesus é o próprio Deus aqui na terra. E quem tem Jesus tem a Deus. Você pode ter carros, você pode ter riquezas, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se não tem Jesus, não tem nada. Porque quem não tem Jesus não tem a Deus, e quem não tem a Deus não tem nada. Mas quem tem Jesus tem a Deus, e quem tem a Deus tem tudo. Jesus se chama Deus conosco. Aleluia, Jesus. Então, em Mateus, as profecias acerca do Messias começam a acontecer. Porque Jesus veio ao mundo, Jesus nasce, e quando Jesus já nasce, ele já começa a incomodar. Não é desse jeito? Sabe aqueles crentes que não estão na verdade? Crente de oração, crente de círculo de oração, ele incomoda. Ele incomoda o reino maligno. Ele incomoda as trevas. Porque Jesus nasce. E quando Jesus nasce, Satanás fica perturbado. Porque tem uma profecia lá do início: a semente esmagará a cabeça de Satanás. E quando Satanás viu Jesus nascendo na cidade de Belém, Satanás usa Herodes e diz assim: Herodes, tem um rei aí chegando, tem um menino, esse menino é rei, esse menino ameaça o teu reino. E o que é que Herodes faz? Herodes diz: caça todos os recém-nascidos, caça todas as crianças de 2 anos e manda matar. Jesus não tinha nem ainda consciência, mas já incomodava o reino do céu, o reino do inferno. Jesus veio do céu para incomodar o reino do inferno. Jesus era criança, mas já estava incomodando, porque Jesus carregava consigo a presença do Deus Todo-Poderoso.
Fala para o irmão do seu lado e diga assim: quem é escolhido não perde para Satanás. Então Herodes manda matar todas as crianças. Aí vem um anjo e aparece a José. José, sai de Belém e vai para o Egito, porque Herodes quer matar Jesus. Sabe o que é isso? O que significa o nome de Jesus? Emanuel, quer dizer Deus conosco. Jesus era criança, mas Deus já estava com ele. Deus estava com Jesus. O reino do mal achou que poderia matar Jesus. Mas tem um versículo lá em Salmos que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Ele é o meu rochedo, Ele é minha força, Ele é minha fortaleza. Satanás pode se levantar, a resposta vai ser em oração, a resposta vai ser no jejum. Quem é escolhido não morre, quem é escolhido vence. Era pequeno, era nada, mas Deus disse: eu estou contigo. E eu vim aqui para dizer que o reino das trevas já perdeu essa guerra há muito tempo. Então Jesus cresce. E como de costume, os pais de Jesus, eles todo o ano, no período da Páscoa, José e Maria subiam para Jerusalém para depositar o seu dízimo e pela expiação e para adorar o Senhor. Só que nesses dias, Jesus tinha cerca de 12 anos. E Jesus foi com eles, só que na volta, olharam para um lado, olharam para o outro. Cadê Jesus? Jesus não estava no meio do pessoal que estava voltando de Jerusalém. Então Maria e José ficam preocupados e começam a procurar Jesus, até que eles voltam em Jerusalém. Procuram Jesus em um prostíbulo, mas Jesus não estava lá. Procuram Jesus num bar da esquina, mas Jesus não estava lá. Procuraram Jesus na roda dos escarnecedores, e Jesus não estava lá. Mas o último lugar que eles procuraram era lá onde Jesus estava. E onde é? Na casa de Deus. Crente nós encontramos na igreja. Crente nós encontramos na casa do Pai. Jesus estava lá, falando da palavra, pregando para os maiores teólogos da época. Como pode uma criança de 12 anos ter mais conhecimento e um homem que tem doutorado, que tem mestrado? Deixa eu te responder. É porque Jesus significa Deus conosco. O próprio Jesus é Deus. O próprio Jesus é poderoso. Jesus era o homem mais sábio da terra, com apenas 12 anos de idade. Fala para o irmão do seu lado e diga assim: você tem que estar na igreja. É aqui onde Deus te quer. Então Jesus, com 12 anos de idade, o conhecimento que ele tinha, a sabedoria que Jesus tinha. Que sabedoria era essa? Que os sacerdotes da época, os teólogos da época, os homens mais inteligentes, sentaram para ouvir uma criança de 12 anos? Segundo a lei, a tradição da Torá, é um menino de 12 anos que escuta o mestre. Mas no caso de Jesus, o homem que é onipotente, onipresente, onisciente, com ele não se senta para falar para ele, como ele se senta para ouvir ele. Porque quem tem as palavras de vida eterna fala, e quem tem sede da palavra de vida eterna fica calado escutando. Então Jesus vai crescendo e chega um momento, né? Chega um momento na vida de Jesus que ele tem que cumprir o seu ministério
messiânico. Cerca de 30 anos, Jesus inicia o seu ministério messiânico. Jesus se encontra com João Batista. João Batista era um sacerdote. João Batista tinha uma linha sacerdotal. João Batista fazia parte do grupo dos essênios, que era uma casta de sacerdotes que viviam no meio do deserto, comendo mel e leite, pois eles afirmavam que Israel estava deturpada. Eles afirmavam que Israel estava se corrompendo com a helenização, se corrompendo com a sua vaidade, se corrompendo com as suas leis, que não vinham de Deus, mas que vinham do homem. Por isso, os essênios viviam no deserto. E tem uma profecia que Isaías diz, que fala assim: ó voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E esse homem era João. E além de João ser um sacerdote, João também era um maior profeta naquela época. Um homem sacerdote, um homem que era profeta, um homem que olhava na cara dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes ou qualquer outro grupo religioso, olhava e dizia assim: vocês são hipócritas, pois vocês aparentam uma coisa e não vivem o que pregam. Vocês cantam uma coisa e não vivem o que cantam. Então João tinha autoridade do céu. Era um homem que era temente a Deus e que pregava a verdade. Mas o que me impressiona é quando João vê Jesus do outro lado do rio se aproximando, ele diz: esse daí eu não tenho nem autoridade para desatar as suas sandálias. Em outras palavras, era João que era grande, se diminuindo perante daquele que era tudo no meio de Israel. Então Jesus se chega até João, preste atenção. Jesus chega-se até João, e João diz: eu não posso te batizar. É tu, Jesus, que tem que me batizar. Mas Jesus olha para João e diz: João, é necessário que se cumpra o que foi dito. Essa expressão de Jesus é que se cumpra o que foi dito, me chamou muito a atenção. Aí eu fui pesquisar na lei. E antigamente, no tempo do sacerdote, no tempo de Moisés, de Arão, o sumo sacerdote, que era o maior sacerdote da época, ele pegava um cordeiro e um bode. Ou então pegava 2 bodes, ou 2 cordeiros, ou 2 novilhos, mas sempre pegava um cordeiro e um bode. E o sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro e falava assim: que os pecados do meu povo, que os pecados de Israel, que os pecados dos meus pais, da minha mãe, dos meus irmãos, que o pecado da minha família caia sobre esse cordeiro, e que através da sua expiação, da sua morte, do seu sacrifício, o meu povo possa ser sarado. Então esse cordeiro era levado ao altar do holocausto, onde lá seria sacrificado. Só que o outro bode, ou outro cordeiro, ou novilho, ele também colocava a mão. Então o sumo sacerdote colocava a mão e dizia assim: que os pecados do meu povo, que os pecados de Israel caia sobre esse bode, que as iniquidades caia sobre esse bode. E esse bode não era sacrificado. Esse bode era mandado para o deserto. Porque um era para oferecer a Deus, e o outro era para mandar ao deserto. Porque eles criam que Satanás vivia em lugares áridos, no deserto. Então um era pedindo um perdão a Deus pelo pecado, e o outro era para lembrar Satanás da promessa que Deus tinha feito. O bode significava no deserto para Satanás mais ou menos assim: foi você que fez o homem cair, foi você que fez o homem perder a essência.
Então todas as vezes que Satanás via o bode no deserto, Satanás se lembrava que tinha um menino que ia nascer, e esse menino iria destruí-lo, iria derrotá-lo, que iria vencê-lo. Então, João Batista coloca a mão sobre Jesus. Eu te pergunto, como eu vou batizar o homem mais santo da terra? Como eu vou batizar o homem que não pecou nem no falar e nem no pensar? Porque o batismo no ser humano é uma forma de nos ligarmos para Deus. O batismo, pela doutrina bíblica, que é o mesmo batismo de João Batista, ele simboliza o desligamento da terra e o ligamento com o céu. O batismo significa que nós participamos na morte de Jesus. Então, por que Jesus se batizou? Justamente para isso, para que os teus pecados caíssem sobre o Filho de Deus. Para que os teus pecados caíssem sobre o homem mais inocente que essa terra já viu. E para confirmar isso que eu estou dizendo, depois que Jesus é batizado, depois que João Batista coloca todos os pecados da humanidade em Jesus, a Bíblia vai dizer lá em Mateus, vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Aí eu te pergunto, imagina Satanás num deserto, vendo aquele homem simples, mas cheio de unção, aquele homem meio fraco na carne, mas o Espírito cheio da autoridade. Satanás viu de longe e disse, não é possível. É possível sim, a semente está na terra, a tua sentença que foi decretada, já tu vai cair, Satanás. Então quando Satanás vê Jesus, ele se treme, porque sabe que o Filho de Deus estava chegando. Satanás de longe falou, eita, já era para nós. Olha quem está aí, o Filho de Deus, Jesus está aí. O Filho de Deus, Jesus está aí. Então Jesus, ele foi atentado por Satanás, porque Satanás sabia que se ele conseguisse fazer Jesus pecar, ou que fizesse Jesus o adorá-lo, toda a raça humana estaria perdida. Jesus foi para o deserto em jejum, sem comer nada, sem beber nada, por causa de você. Jesus recebeu os nossos pecados. Satanás sabia que se ele conseguisse vencer Jesus, ele seria o nosso rei. Mas Jesus não fracassou. O homem fracassa, mas Jesus não fracassa. Então quando Satanás tenta Jesus diz o quê? Só Deus tem as palavras de vida eterna. Só a Deus devemos adorá-lo. E com isso Jesus se livra de Satanás. Com isso Jesus não cai para Satanás. Então Jesus começa a praticar o seu ministério, o ministério messiânico. Jesus começa a pregar. Jesus começa a curar. Jesus começa a fazer milagres. Quem não lembra da mulher do fluxo de sangue que Jesus curou? Quem não lembra da filha de Jairo que Jesus ressuscitou? Quem não lembra dos leprosos que Jesus curou? Quem não lembra de várias famílias que Jesus restaurou? Porque Jesus é o mais sábio. Jesus é o maior pregador. Jesus é o especialista em milagres. A Bíblia vai dizer que o homem mais sábio era Salomão. Mas perto de Jesus, Salomão não era nada. Porque uma coisa é você ter sabedoria de Deus, e outra coisa é ser a própria sabedoria de Deus. E Jesus era o maior teólogo da sua época. Porque Nicodemos, um homem influente em Israel, um homem que tinha doutorado em teologia, que já tinha lido de Gênesis
e voltado de novo, quantas vezes. Ele convida Jesus para a sua casa, para ouvir as palavras de Jesus. Então entenda uma coisa, meu irmão, que Jesus, ele é sábio, Jesus é o melhor pregador. Então se você não der ouvidos à palavra de Jesus, você não será uma fonte, porque só é fonte quem escuta e quem pratica, aquele quem tem todas as palavras. Mas a verdade é que nós temos parado de entender que Jesus é o maior pastor, Jesus é o maior evangelista, Jesus é o maior mestre, Jesus é o maior missionário, Jesus é o maior profeta. Esquecemos que Jesus tem o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento. Esquecemos que Jesus conhece todas as profundezas do coração de Deus. Esquecemos que Jesus, ele é o maior médico, porque o médico, quando chega perto de Jesus, ele senta para ouvir Jesus falar. O grande teólogo senta para ouvir Jesus falar. Os maiores profetas sentam para ouvir Jesus falar. Mas o que tem acontecido no nosso meio é que nós temos divinizado menos Jesus. E esquecemos que Jesus também é especialista em milagres. A verdade é que às vezes nós até desacreditamos que Jesus, ele pode fazer coisas extraordinárias. Muitos se perguntam por que Jesus não faz as coisas hoje como ele fazia nos tempos passados. É simples, não foi Jesus que parou de fazer milagre, mas foi os crentes que pararam de acreditar no poder dele. Jesus, fala para o seu irmão do seu lado, diga assim: Jesus, mais alto, meu povo, Jesus é especialista em milagres. Até que um certo dia, em que Jesus se enche de tristeza, pois sabe que a sua hora está perto, sabe que o seu sacrifício vicário, sabe que o seu sofrimento, tanto emocional quanto físico e espiritual, estava chegando. E Jesus, ele vai orar no jardim do Getsêmani. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E o que me chama a atenção é que quando chega o momento no Getsêmani, Jesus pede para o seu discípulo ficar um pouco mais embaixo. E ele vai subir mais para cima para poder falar em secreto com seu pai. E o que me chama a atenção é que Jesus, sendo o homem mais sábio, sendo mais inteligente, sendo o especialista que ele era, tendo as palavras, sendo o dono da verdade, sendo o dono da vida, Jesus, ele enche o seu coração com tristeza. Jesus enche seu coração com angústia, porque ele sabe que o tempo está perto. E ele ora a Deus dizendo assim: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Mais uma vez Jesus orou: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Terceira vez, olha para cá: Pai, se for preciso, se for possível, se der certo, se tiver outro jeito, passa-te de mim esse cálice. Em outras palavras, Jesus queria desistir. Jesus queria parar. O homem que tem toda a autoridade na sua mão, o homem que tem todo o seu poder em sua mão, queria desistir. Mas o que me chamou a atenção na frase de Jesus é que quando ele orava assim: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, ele terminava a oração dizendo: todavia não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Em outras palavras, o sentimento de Jesus era de parar no meio do caminho. Jesus não queria prosseguir,
Mas a vontade de Deus sobre a vida dele foi maior que a própria vontade dele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu quero parar, Senhor, mas a tua vontade quer que eu prossiga, então eu vou prosseguir, porque eu não vivo nas minhas vontades, eu vivo na vontade de Deus. É Ele quem diz como vai ser. Eu vou fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. E então, quando Jesus deixa de orar, chega um grande exército. Como a gente leu aqui no texto. Chega Judas com um grande exército para prender o homem que é inocente. Então chega homens com espada, com escudos. E Judas disse assim: aquele a quem eu beijar, prendei-o. Então Judas, influenciado por Satanás, chega até Jesus, dá um beijo nele. Jesus olha para Judas e diz assim: amigo, aqui vieste. Irmão, até quando tu peca, Jesus ainda te considera. Porque Judas o traiu. Mas ele disse o quê? Amigo, aqui tu viestes. Jesus já sabia de tudo. Mas mesmo assim, Jesus considerou. E a palavra trair tem um sinônimo de trocar. Então Judas troca Jesus por 30 moedas de prata. E nessa noite eu quero dizer algo. Eu estou falando que Satanás era um querubim ungido, mas que caiu diante do seu orgulho e diante da sua soberba de querer ser maior do que Deus. Eu estou dizendo é que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele ama a sua criação. E que Ele manda Jesus para a terra para nos sarar dos nossos pecados. E nós às vezes falamos tanto de Judas. E nós não reparamos que nós somos igual a Ele. Somos trocadores. Trocamos Jesus quando não queremos vir para o culto por causa de uma novela, ou por causa de um jogo de futebol, ou por causa de alguma coisa que vai passar. Lembra quando você troca Jesus por coisas inúteis? Lembra quando você deixa de orar para fazer outra coisa? Tu está trocando Ele. Será que o teu tempo com Ele não é tão valioso? Também nós falamos de Pedro. Porque Pedro negou Jesus e nós também negamos Jesus. Quantas vezes nós não trocamos Ele? Quantas vezes nós não negamos Ele? Negamos Jesus. Quando dissemos que Jesus, eu vou fazer isso e isso por tu. E no final não faz. Tu negou a Ele. Então Jesus, Ele é encarregado. Ele é preso. Onde lá batem nele. Onde lá cospem nele, blasfemam dele. Então Herodes, depois do julgamento de Jesus, como era Páscoa, Herodes coloca Barrabás de um lado, coloca Jesus do outro. E diz assim: o que vocês querem soltar? Barrabás ou Jesus? E a multidão grita dizendo: solta Barrabás. Presta atenção. Solta Barrabás e mata Jesus. Judas traiu, trocou Jesus. Pedro negou. Cadê aquelas pessoas que Jesus curou? Cadê aquelas famílias que Jesus restaurou? Cadê o pessoal que recebeu a palavra de Jesus? Aonde eles estavam nesse momento? A verdade é que nós somos Judas. Nós somos Pedro. E também nós somos aquela multidão. Porque toda vez que nós pecamos, sabendo que é pecado, é nós dizendo: solta Barrabás e mata Jesus. Porque Jesus morreu
merecia estar aqui na casa dele. Você não merecia estar na presença dele. Mas tu está aqui. Será que a gente não percebe quão injustiçado Jesus foi por causa de nós mesmos? Será que a gente não percebe que a gente trai, a gente troca Jesus? A gente nega Jesus aí no mundo, porque quando está na igreja é crente, mas lá no trabalho é o capeta em pessoa. O jovem na igreja parece até os anjinhos do céu, mas lá fora é um demônio, é um capeta. Vocês estão negando Jesus quando vocês postam coisas ilícitas. É tanto jovem dançando no TikTok, umas dancinhas imorais. Aí diz, eu sou cristão, não é nada. Então até que ponto a sociedade cristã vai chegar de hipocrisia? Até que ponto vamos negar Jesus? Até que ponto vamos trair Jesus? Até que ponto vamos continuar pecando e errando e vindo para a igreja e achar que tudo está bem? Porque não está. Se Deus sentenciou Satanás, Ele também pode sentenciar a tua alma. Mas a verdade é que poucos dão credibilidade, pois já falava bem Isaías no capítulo 53, quando ele fala de Jesus, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Daqui a 10, também está sendo gravado, daqui a 10, 15, a uns 20 anos, as igrejas irão perder a sua essência. Porque a modestia das roupas não era como antes, onde a mulher se vestia bem, onde o homem se vestia bem, onde as crianças se vestiam bem. Vai chegar um tempo que os pregadores, as pregadoras, os pastores, as missionárias, os diáconos, os evangelistas, todo o cargo eclesiástico estarão deturpados. Isso é bíblico. Queira Deus que nós não vejamos essas coisas, né? Mas infelizmente, o rumo que a igreja está seguindo é esse. Porque é normal cantar em pecado. É normal pregar em pecado. É normal ser obreiro em pecado. As coisas estão se normalizando. E se vier uma pessoa pregar a verdade, vai dizer o quê? Isso é religiosidade. Porque para Deus importa o coração. Então quando Jesus vier, o teu coração sobe, a tua mente vai para o inferno, o teu braço vai para o inferno, os teus olhos vai para o inferno, a tua língua vai para o inferno. Porque nós esquecemos que crente tem essência. Paulo tinha essência, Pedro tinha essência, os discípulos tinham essência. E nós não podemos perder essa essência. Então daqui a uns anos, os jovens estarão de todos os jeitos. Os obreiros estarão de todos os jeitos. A liderança estará de todo jeito. E a religiosidade vão dizer. Porque se tu falar que pecado leva para o inferno, vão dizer, isso é um doido. Se tu falar que uma vida sem jejum e sem oração e sem meditação bíblica leva ao inferno, vão dizer, tu é religioso demais. Então deixa eu com a minha religiosidade subir num dia da redenção. Num dia quando ele voltar, nós vai ver quem é o religioso de verdade. Será que a gente não percebe que Satanás está invadindo o nosso terreno? As nossas igrejas. Satanás tem normalizado os pecados. Satanás tem normalizado as iniquidades. Jesus procura os remidos. Jesus procura aqueles que dizem não ao mundo.
aquele que diz não às tentações. Jesus procura aquele que diz não ao diabo. Infelizmente, tem se perdido os pregadores de verdade. São poucos que pregam a verdade. Paulo morreu por causa disso. Tiago morreu por causa disso. João morreu por causa da palavra de Deus. E Jesus morreu para que nós pudéssemos ter ela. Então, se não for para pregar a verdade, então eu não quero ser pregador da palavra. Se não for para pregar e viver o que está escrito, eu não quero ser pregador da palavra. Se não for para crer em Jesus, eu não quero ser crente. Se for para vir para a igreja e ouvir a palavra e não praticar ela, eu não quero ser crente. É esse o discurso de verdadeiros adoradores. Se não for para pregar a verdade, então eu não quero ser crente. Se não for para viver a verdade, então me tira, me leva. Mas enquanto os crentes de Deus viver, eles cumprirão a palavra, eles pregarão a verdade, doem quem doer. Pode ficar de pé. Ministério de louvor. Satanás se corrompeu no céu. Satanás iniciou uma guerra com Deus e com toda a humanidade. Mas Jesus, o pão do céu, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelas nossas iniquidades. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus é bom. Jesus é mais o quê? Quem pode falar isso? Só eu vou glorificar Jesus aqui? Jesus é bom. Jesus merece a tua adoração. Levanta a mão aqui. Quem precisa de uma cura. Só quem precisa de uma cura. Ou de um milagre. Esse mesmo Jesus que eu preguei, ele é especialista. Lembre-se do que eu disse. Jesus não parou de fazer milagre. Foi o homem que parou de acreditar na sua palavra. O povo de Israel disse: solta Barrabás e mata Jesus. Só o fundo mesmo, tá? De vocês da banda. Eu quero chamar você aqui na frente. Você que precisa de uma providência de Jesus. Você que precisa de um renovo de Jesus. Pode apagar aqui as luzes. Tem que ser rápido, porque eu só tenho 6 minutos. A primeira já está vindo. Quem precisa de um renovo de Jesus? Vinícius, eu preciso de perdão de Jesus nessa noite. Eu preciso de um milagre de Jesus nessa noite. Eu preciso me ajoelhar perante o altar e dizer que eu não sou nada. Porque Jesus, ele foi tudo, ele é tudo na minha vida. Tira o fundo, por favor. Desculpa, achei que era fundo. Pode chegar mais para perto. Mais alguém? Vocês que vieram, quero dizer algo para vocês de Jesus. Jesus pagou um alto preço pela vida de vocês.
Jesus foi cuspido, blasfemaram, chicotearam. Isso aqui que eu estou falando, todo mundo já sabe, né? Todos nós sabemos. Mas é bom a gente relembrar o que Jesus fez pela nossa vida. É bom lembrarmos. Hoje não é o culto de ceia, mas é bom lembrarmos a sua morte. Porque a morte dele, as suas pisaduras, nos sarou. Mas Jesus, além dele ser o nosso cordeiro, o nosso médico, ele também é nosso Pai, também é nosso Deus. Quero pedir que você feche os olhos. Quero pedir para a missionária Fabiana fazer essa oração. Eu gosto de pegar de surpresa. Jesus é... Rapaz, que adoração fraca foi essa, meu irmão? Jesus é... Eita, rapaz, Jesus já foi embora então, viu? Jesus é... Ele é santo. Eu vou pregar de novo, que eu acho que você não entendeu. Que Jesus morreu pelos teus pecados. A gente não merece estar na casa de Deus. A gente não merece pregar a sua palavra. Porque Deus é bom demais para nós. Nós não somos nada, mas a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor nos resgataram da iniquidade. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, estão aqui o teu povo diante do teu altar, Senhor. Senhor, se eles estão aqui porque eles estão admitindo que precisa de Ti. Se eles estão aqui, Senhor, porque eles são dependentes de Ti. Senhor, que o Senhor venha renovar cada vida que está aqui diante de Ti, Senhor. Se o Senhor venha, meu Pai, transformar, transbordar, Pai, renovar a unção deles, Pai. Pai, aqueles que estiver afastado de Ti, que viu dar o primeiro passo nesta noite e reconhecer que o Teu sangue foi derramado por cada um deles. Deus, essas vidas pertencem a Ti. Nós determinamos e profetizamos que Satanás não tem poder sobre a vida deles. A alma, o espírito, a vida deles, a família deles é Deus, Jesus. A Tua palavra hoje foi bendita, Senhor, que o Senhor morreu por cada um de nós. O Senhor ressuscitou para nos livrar do pecado. O Senhor ressuscitou para nos livrar da mão de Satanás, Senhor. Então estas pessoas estão aqui diante de Ti. Que o Senhor tome cada um, Senhor, abrace cada um. Pai, que o Senhor venha revestir. Que o Senhor venha dar vestes novas. Pai, que o Senhor venha colocar Tuas vestes brancas, santa, purificada sobre cada uma deles. Porque o Senhor diz que pega o homem, molda o homem, tira o pecado, lava ele e coloca vestes novas. O Senhor, Pai, coloca eles no lugar de reis. Estão aqui os Teus filhos, estão aqui as Tuas filhas, Senhor, dizendo: Jesus, estou aqui. Me renova, me transforma. Senhor, vai ao encontro das famílias deles, Pai. Muitos estão aqui porque precisam de uma transformação, de uma renovação, de uma libertação. Jesus, nós precisamos de Ti, independentemente, e nós precisamos de Ti. Declaramos isso nesta noite, Senhor. Deus, renova, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um deles. Que o Senhor venha dar força para que eles não venham parar no meio do caminho, mas que o Senhor venha dar força para eles continuar. Porque o deserto não é para matar, o deserto é para restaurar, para renovar e para avivar aqueles que estão diante de Ti. O deserto é para provar aquele que realmente quer sentir a Tua presença. E o Senhor nos declarou que o deserto nós temos que passar, porque é no deserto que vem o renovo, é no deserto que vem a transformação. Então, Jesus, se eles estão passando pelo deserto,
Pega na mão deles, renova, restaura, caminha com eles, Senhor, dia e noite. Transforma a mente, transforma, Senhor, de dentro para fora. E que o Senhor venha dar um Pai, que o Senhor venha derramar tuas bênçãos sobre cada um neste lugar, nesta noite. Assim eu oro, Jesus, entregando cada alma em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz: alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Ele te chama hoje para dar um passo de fé. Jesus está chamando, está chamando, está chamando. Nem que seja, e nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, Senhor. Não há como rejeitar tua presença. Não há como desprezar o teu chamado, Senhor. Não há como rejeitar a tua presença. Eu vou ouvir o teu chamado, Senhor. Eu vou ao teu chamado, de filho ao Pai, de filho ao Pai, de filho ao Pai. Eu vou, já estou indo ao teu encontro de amor. Aleluia. Essa noite eu gostaria de saber se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, ou se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não aceitou Jesus
mas hoje quer tomar essa atitude. Hoje quer dar esse passo de fé. Tem alguém que está afastado, tem alguém que ainda não aceitou Jesus, mas hoje quer vir, quer voltar para Jesus, quer dar esse passo de fé. Tem duas pessoas ali atrás, aplauda o Senhor. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida? Tem mais alguém? Se puder, se ajoelhe aqui no altar, se puder. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém que, se puder, essa noite, aleluia, aleluia. Se você quiser essa noite entregar a sua vida, aceitar Jesus, dá esse passo de fé. Sai rápido do teu lugar e vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Obreira Maria, venha cá, chegue. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja não pra ficarmos só você e eu, só você e eu, e mais ninguém, e mais ninguém, e mais ninguém, pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, não tem como rejeitar, não tem. Não há como desprezar a tua presença, não há como desprezar esse chamado, esse chamado, esse chamado. Filho, vem voltar pra mim, pra minha presença. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Põe as mãos pra cá, Pai, no nome de Jesus. Aqui estão os teus filhos, Senhor, que hoje renovam a tua aliança. Escreve o nome deles no livro da vida. Escreve, Senhor, e reveste eles com teu Espírito Santo. Que eles possam firmar os pés. Que eles possam, Senhor, se firmar na tua casa cada vez mais. Eles têm andado por caminhos, Pai, se afastado da tua presença. Mas essa noite, aprove ao Senhor escolher esse momento para trazer de volta, Senhor, aqueles que tu tens chamado. Pai, eu quero te pedir, Senhor, junto com a tua igreja, junto com uma oração da fé, perdoa-lhe os pecados, perdoa as falhas, perdoa as negligências. Que eles possam, Senhor, sair hoje leves, Senhor, de toda a culpa do pecado. E que o diabo pare, Senhor. Que o Senhor possa cessar as acusações do inimigo contra a vida de Daniel e contra a vida de Mari. Senhor, nós queremos ordenar ao inferno que todos os planos de morte, que todas as setas de morte que o inferno estava preparando contra este casal, contra esta família, aleluia, no nome de Jesus nós queremos ordenar agora. Satanás, você perdeu novamente, porque ele e ela serão, aleluia, usados do reino de Deus para alcançar e saquear o inferno. Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir que esses demônios que têm se levantado para tirar a vida de Daniel, para tirar a vida de Mari, dessa criança, possam cair por terra. Queremos ordenar ao inferno que recue, recue agora com as suas astúcias, com os seus vícios, com as suas maus amizades, com os seus
seus pensamentos de suicídio, como a sua depressão, nós ordenamos agora, em nome de Jesus, saia daquela casa, em nome de Jesus, saia daquele quarto, em nome de Jesus, saia desta mente, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem um propósito lindo, maravilhoso, extraordinário, que nessa noite se renova, se restaura, que promessas estão sendo restauradas hoje, que promessas estão sendo renovadas hoje, porque o diabo pensou que iria ceifar, mas essa noite a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Levanta a tua mão bem alto e aplauda ao Senhor. Bem alto e aplauda ao Senhor. Bem alto e aplauda, 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 mais forte, mais forte. Eu vou ao teu encontro, Senhor. Deixa eu mandar um abraço. Está nos assistindo de casa, Zeza. Põe nessa câmera aqui, Elivelto. Põe nessa câmera aqui. Zeza. Tá também Gil. Gil coloca lá a caixa de som dele na calçada, conjugado na televisão. Vende o negócio assistindo o culto. Mandar um abraço também para o pessoal de Sobrado, que está também ligado, nos assistindo pela internet. Irmã Maria das Graças não pôde vir, mas está assistindo também pela internet. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Sobre o que? A rifa? Me lembre, vá. Pode acender aqui, viu? Ah, sim. Aleluia. Quem não deu o nome para o jantar de casais, namorado não pode participar, tá bom? Nem noivo, só casado, né? Ou que mora junto. Quem é casado ou mora junto, pode participar. Quem não deu nome para o jantar de casais, dê, porque as vagas são poucas, tá certo? Estou avisando hoje. Quando for segunda-feira, hoje é quinta, né? Quando for sexta-feira à tarde, nós vamos liberar para as outras igrejas. Aí para preencher assim, ó. Então dê o nome hoje, para depois dizer assim, eu esqueci, não tive tempo, né? Terminou o culto, dê o seu nome, porque a partir de amanhã nós vamos liberar as vagas para outras igrejas participarem. Amém? Amém? Pai, leva o teu povo para casa em segurança. Guarda a tua igreja de todo mal, que eles possam chegar em paz, que eles possam estar em casa em paz, protegidos, guardados. É assim que nós queremos encerrar este culto, no nome de Jesus. E você diz? Concha com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz? Tchau.